Olá, meus caros, minhas caras, camaradas, caros teólogos e teólogas de esquina, tudo bem? Eu sou o Kleber Sá e você está aqui no Teologia na Esquina. E hoje, como você pode ver, estamos com mudanças. Queremos agradecer muito o pessoal do Estúdio Pacundê, que foi parceiraço por muito tempo com a gente, mas enfim, algumas coisas chegam ao fim, infelizmente. O Estúdio Pacundê encerrou suas atividades, pelo menos por enquanto. Vai que uma hora volte, né? Mas hoje nós estamos aqui sem o Pedrinho Martiniano, que está de atestado médico, ficou dodói, e não temos um convidado. Esse episódio é para a gente aproveitar para uma maior interação com você que é inscrito aqui do canal. Eu já vou pedir para você deixar o seu like. Indiferente de quanto tempo você vai assistir, deixa aqui o seu like, mas fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar muito da nossa interação hoje. Toda vez que você quiser interagir conosco, deixe um comentário. A gente sempre vai responder, algumas vezes pelo canal, mas nem sempre. Hoje, por exemplo, é o dia em que nós vamos responder alguns comentários aqui, através do nosso episódio de podcast. Queremos agradecer também o pessoal que nos concedeu esse espaço para a gente fazer dele o nosso estúdio pessoal. E sem mais delongas, bora para o vídeo. A gente tem aqui alguns comentários e nós vamos ler o que algumas pessoas vieram postar aqui nos nossos comentários. Vamos lá, começando por Dani Dissler, que inclusive já esteve aqui com a gente, tá? Vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo, a conversa que a gente teve com o Dani Dissler. Então você vai poder ver na íntegra nossa conversa com o Dani Dissler, que foi um episódio sensacional. E ele foi um dos primeiros a comentar aqui, antes ainda de vir participar com a gente. Ele está dizendo, é sempre bom e útil espaços onde podemos trazer conversas reflexivas que se aproximam do nosso dia a dia, de forma prática. Sucesso aí. Valeu, Dani, muito obrigado. De fato, a proposta aqui do canal nada mais é do que a gente transformar a teologia em prática. É transformar a fé, o conhecimento e o conteúdo da fé em algo que nos leva a uma ação coerente com aquilo que a gente acredita. Porque, de fato, muito do que a gente está acostumado a ver, principalmente quando se trata de religiosidade, a gente está muito acostumado a uma situação muito comum, pessoas que acreditam de um jeito e muitas vezes vivem e fazem as coisas de outro jeito. E o Teologia na Esquina tem por objetivo, cara, você não acredita nisso? Então faz isso. Vive isso, essa é a intenção. Além de desmistificar um monte de coisinha, um monte de ideia que nem sempre tem coerência com a fé. Tá? Quando nós falamos de fé, sim, nós estamos falando de uma fé cristã, protestante, reformada, mas de preferência que desemboque na prática do dia a dia. Literalmente na hora de me relacionar com os meus pais, com os meus filhos, com o meu cônjuge e assim por diante. Mas vamos continuar lendo os comentários aqui. Fernanda Brits, conheço. Aliás, um beijo para você, Fernanda. Para quem não sabe, Fernanda Brits é minha esposa, tá? Comentou aqui, ó, desmistificando muitas questões teológicas. Essa é a ideia. Tá? Desmistificar, de repente tirar de um termo mais acadêmico e tentar explicar de uma maneira mais popular, mais democratizada. Essa é uma das intenções do que a gente faz aqui. Esses comentários são todos em cima do primeiro episódio, tá? Que é o episódio Bem-vindos ao Teologia na Esquina. Cícera Raquel Menezes. Nossa, que discussão boa, muito reflexiva, obrigada. Imagina, Cícera, que bom que você gostou. Gente, esse é só o primeiro episódio e já tem uma galera aqui comentando. Muito obrigado a todos vocês que comentaram. Tamo junto, gente. Ó, a minha filhota aqui mandou uns emojis. Começa assim, gente, com esposa, filha, amigos
E tá maravilhoso. Esses são os que eu considero mais contundente o apoio, mais relevante o apoio. Ainda no episódio Bem-vindos ao Teologia na Esquina, a Cida Imbirê comentou o seguinte: como o Pedri fala no final, teologia na esquina é a cada dia ser mais parecido com Cristo, é fazer o melhor sapato. Gente, episódio maravilhoso, esse primeiro, onde eu e o Pedrinho Martiniano, a gente bate um papão sobre o que é esse projeto. Tá? Então, se você quer verificar, já disse, né? Tá aqui na descrição, logo aqui abaixo, tá? É só clicar e você vai para lá e assiste na íntegra o primeiro episódio. Apesar da gente tentar fazer uma teologia popularizada, Daniel Costa escreveu assim: não entendi, foi nada. Olha, Daniel, eu preciso dizer que eu te entendo, e apesar disso ser um pouco frustrante, extremamente compreensível. Eu me lembro de ter mandado esse primeiro episódio para um amigo meu, católico, frequentante, desses praticantes, frequentante de igreja. E ele me disse algo muito similar. Eu falei assim: cara, eu não entendi muita coisa, não. Nossa, mas me deu uma frustração. Mas ok, isso é bom porque aí a gente vai tentando acertar a mão. Então você pode colocar aqui: olha, entendi, gostei, não entendi, não gostei, e não tem nada errado, tá? Então, pô, fica à vontade, fala o que você achar que tem que falar. O importante é que a gente popularize, democratize a teologia e transforme ela numa coisa prática do dia a dia. E para isso, quem que tem que falar para a gente se está no caminho certo ou não? É quem vive no dia a dia. É gente como você, tá? Então já se inscreve no canal e deixa aí os seus feedbacks. Aí temos comentários aqui da minha prima, Andressa Fruit. Parabéns, Kleber. Muito obrigado, Andressa. O Gabriel Kiel, parceirão meu também. Só tem amigo e parente nesses primeiros episódios. Dizendo o seguinte: muito bom, ansioso para os próximos. Eu espero que você já tenha gostado dos próximos, né? Aliás, tem um comentário seu aqui na frente falando que você gostou. Então, acho que estamos no caminho, né, Kil? Vamos lá. Acho que estamos no caminho. Gabiza, não sei quem é, mas ok. Um abraço para a Gabiza, que está aqui inscrita do canal, fazendo isso aí, mano. Você é o cara. Eu imagino que ela esteja falando do Pedri, né? Como é que eu vou saber, né? Mas aqui não tem cara, não. A gente é só gente, né? Fazendo algo que a gente de fato gosta, que a gente de fato sente que precisa ser feito, um espaço para dar voz a pessoas que entendem o Evangelho de uma maneira coerente, de uma maneira não religiosa, não impositiva, mas muito reflexiva e transformadora. Obrigado, Gabi. Juan José está dizendo aqui: legal. Eu acho que eu sei quem é, e se for, é um amigão venezuelano da época em que eu morava na comunidade do Capanema, né? Então, graças, minha irmã. Juan Monteiro, muito bom. Valeu, Juanzito. Agora tem um comentário aqui, gente, muito interessante. Preste bem atenção. Perfil O Teologista. Foi uma conversa interessante, tá? Eu vou ler o comentário dele e enquanto você vai acompanhando aqui na tela, vai estar aí para você acompanhar comigo a leitura desse comentário. Leia e preste atenção, tá? Fique atento ao comentário do teologista. O cara disse mentira. Jesus usou muitas vezes esta teologia do medo. Discordo grotescamente. Grotescamente. Se você não sabe do episódio que eu tô falando, não é um episódio, é um corte, é um short, onde eu falo da teologia do medo e da importância da gente encerrar, acabar com a teologia do medo, tá? Preste atenção que é um diálogo muito interessante. Ele usou muitas vezes a palavra inferno. Ele usou mesmo. Eu não entendo o porquê de lembrar disso, mas ok, é um fato. Realmente Jesus usou a palavra inferno. E aí ele coloca: os teólogos, entre aspas,
modernos estão mais interessados em agradar o seu público do que dizer a verdade. Bom, eu não sei se eu sou um teólogo moderno. Eu tenho 49 anos, sou formado, caramba, não me lembro, sou formado já faz tempo, faz mais de 10 anos que eu sou formado, ordenado pastor desde 2014, e sinceramente eu não sei dizer se eu estou na categoria de teólogo moderno. O que eu quero dizer é que eu não estou interessado em agradar público nenhum. Eu só não estou interessado em ofender pessoas, porque o evangelho por si só já faz isso. O evangelho me ofende. Em algum ponto, em algum momento, o evangelho vai me agredir, isso é um fato. Não preciso eu ajudar o evangelho. Agora, como diria, eu não me lembro de que é a citação, uma frase de um escritor, de um pregador, que diz: imagine uma igreja onde a única coisa que ofenda a pessoa seja o evangelho e não os evangélicos. Não é bem assim a frase, mas você vai ver aí a versão correta dela. Isso faz muito sentido. Eu não preciso usar teologia do medo, porque não vejo que Jesus usou a teologia do medo. E não é que Jesus não tenha falado a palavra inferno, ou não tenha falado do inferno. Acontece que não é pelo medo que as coisas acontecem, e sim pela atuação do Espírito Santo. Mas vamos continuar. É por isso que estamos vendo esse evangelho da bagunça. Oi? Das danças, dos teatrinhos. Cara, não sou muito fã de dança na igreja, não. Eu entendo, adolescentaiada, quer se sentir útil, quer uma expressão de arte com o corpo. Eu entendo, não sou obrigado a gostar, mas entendo. Agora, teatrinho, não sei qual é o problema do teatrinho, e eu acho interessante essa pejorativação, né? Uma pessoa faz um teatro, faz uma peça. Teatro é arte, não pode ter teatro, e por que chamar de teatrinho? De fato, tem alguns teatros que são meio mal feitos e acabam parecendo teatrinho, mas até nisso eu vejo que se a intenção por detrás é entregar o melhor que se pode com aquilo que tem nas mãos, essa intenção precisa ser valorizada e direcionada, ao invés de pejorativar. Mas ok, vamos continuar aqui. Das danças, dos teatrinhos, dos eventos para cantores dos shows. Cara, eu não sei, eu não promovo evento de show. Já fui em show de alguns desses cantores. Confesso, não curto muito ir em show. Evito o show gospel. Não gosto do movimento gospel no Brasil. Me dá um ruim, assim, ó, me dá um ruim. Não gosto. Não vou falar que está errado, que é pecado, que isso, que aquilo. Vou falar que eu tenho várias críticas, várias observações negativas quanto a essa mercadologia da musicalização gospel, porque até essa terminologia está sendo usada de forma errada, equivocada. Mas, enfim, não tenho vontade, não compactuo com isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na linha de raciocínio. Temos que pregar, sim, sobre o amor, tamo junto, mas também sobre o perigo da perdição eterna. Ok, não tenho como discordar, mas assim, ó, eu nem acho que a gente tem que pregar sobre o perigo da perdição eterna, porque é teologia do medo. Se a pessoa adere à fé por causa do medo, isso não foi um convencimento vindo do Espírito Santo. Isso foi eu fazendo ameaças a alguém que acreditou no que eu disse e agora ele está aderido religiosamente a uma fé. E quanto mais esse cara amadurecer, essa garota amadurecer nessa caminhada, mais fundamentalista e legalista e farisaica essa pessoa vai se tornar. Porque ela vai entender que a questão é seguir um conjunto de regras para que ela não perca a sua salvação, para que ela fuja do perigo da condenação eterna. Sinceramente, isso não faz o menor sentido.
porque eu nunca vi Jesus usar a ameaça do medo para converter ninguém, a não ser para mostrar, para denunciar para os fariseus, os religiosos, os evangélicos, os crentes da época, sobre a sua hipocrisia, que viviam justamente nessa pegada de regras, nessa pegada de manter a salvação através da santificação, como se a santificação fosse uma ação para poder fazer uma espécie de manutenção da salvação. Mas a realidade dos fatos é que a santificação é um processo resultante da ação do Espírito Santo, da conversão. Então há uma diferença muito grande aí. Mas continuemos. Ele diz, temos que pregar sim sobre o amor, mas também sobre o perigo da perdição eterna. Vamos lá. Acontece que eu dou respostas para ele. E nós vamos agora ler essas respostas e vamos conversar a respeito de tudo o que ele falou. Eu vou ler na íntegra a minha resposta para esse camarada, tá? E, gente, não é para ir lá no canal dele contestar. A visão dele tem plausibilidade, apesar de estar equivocada, porque ele olhou um recorte. E a gente não consegue fazer leituras claras, precisas e profundas vendo recortes, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Amigo, vamos usar de honestidade intelectual? Jesus usou sim a palavra inferno, mas ele não pregava o inferno, e sim o arrependimento e a transformação do amor, a renovação da nossa mente, etc, etc. E me diga, quantas vezes Jesus pregou sobre o perigo da perdição e quantas vezes pregou sobre a transformação do amor? Por favor, honestidade na resposta, obrigado. O que eu quis argumentar aqui? Que de fato nós precisamos olhar para quantas vezes uma pessoa usa determinado discurso, porque assim facilmente a gente consegue detectar o que era importante para aquela pessoa e o que não era relevante para aquela pessoa, ou ainda era coadjuvante, não tinha um papel protagonista no discurso. Tá? Então a minha pergunta foi, quantas vezes Jesus usou aí a palavra inferno ou qualquer coisa do gênero, né? Quantas vezes ele pregou sobre o perigo da perdição ou qualquer coisa assim? Resposta: ah, é assim? Quantas vezes isso? Quantas vezes aquilo? Sim, amigo, sim. Quantas vezes Jesus citou determinado tema, determina aquilo que para ele é importante e aquilo que para ele é periférico. Então, sim, é assim, é assim. E se não for assim, a gente está deixando de dar importância para aquilo que Jesus acha importante e nós estamos então focando, virando os olhos para aquilo que nós achamos que é importante. E a centralidade do evangelho não se dá em mim, se dá no Cristo. Eu acho que isso é bem importante, a gente deixar cristalino, claro, transparente. E aí ele continua, qual é o último livro da Bíblia? Acertou, Apocalipse. Mas você viu as cartas às igrejas? Quanto ao amor, repreensão, né? Amigo, não confunda as coisas. Deus é amor, sim. A mensagem do evangelho é uma mensagem de amor puro. Palavras dele. Mas não é só isso. E não para só na graça. Vai além. Fala a verdade. Jesus falava tão duro que muitos, a grande maioria, o deixaram. Vamos comentar até aqui. A palavra de Cristo, ela é dura. Isso é um fato. Como eu disse no episódio aqui ainda, agora há pouco, o evangelho não tem um compromisso em me agradar. Aliás, o evangelho em algum momento ele vai me confrontar. Ele vai me causar desconforto. Não pode ser diferente e tá tudo bem. Porque se o evangelho fosse à la carte,
não sofreria eu mudanças. Ao contrário, eu escolheria aquilo que me convém e viveria aquele evangelho self-service que muita gente vive, mas eu não estou aqui para condenar e julgar ninguém. Estamos aqui para teologar. Continuemos. Jesus intercalava palavras de compaixão com palavras de condenação. A sensação que dá quando eu leio isso é que Jesus colocava uma palavra, né, ali de compaixão, e na sequência já vinha uma palavra de condenação. Aí vinha outra palavra uma outra palavra de compaixão e outra de condenação. Aí outra de compaixão e outra de condenação. Outra de compaixão e outra de condenação. Então, eu não enxergo isso. Sinceramente, eu não consigo perceber isso. Continuemos. Você prega que o caminho da salvação é estreito e apertado, ou seja, incômodo. É interessante como o pessoal usa esse texto para dizer que nós temos que seguir um caminho da salvação para sermos salvos. Mas nós, para sermos salvos, não temos que fazer coisa nenhuma. Absolutamente nada. O caminho da salvação é o caminho em que nós fomos inseridos. Nós não temos que trilhar nele para ser salvos. Nós somos salvos e por isso trilhamos nele. Porque quem nos salva é Cristo, através do convencimento do pecado e do juízo, que é uma ação externa do Espírito Santo. Não tem a ver com mérito meu ou seu. Você andar no caminho e apontar para todo mundo que você está no caminho e outros não estão, esse é o caminho, parece, né? Parece que é o caminho estreito de Jesus, mas é o caminho do legalismo, do fundamentalismo. Veja, eu não sigo regras para agradar Jesus. É porque eu me agrado de Jesus que eu vivo os valores do reino, que não são regras, são valores, são princípios. Existem, inclusive, regras para proteger esses princípios. Mas veja, a própria Bíblia tem princípios em que eles permanecem eternos, mas em momentos da Bíblia muda-se a regra para proteger o mesmo princípio, porque o princípio vem antes da regra. Qualquer hora a gente fala um pouco mais sobre isso. E que o caminho da perdição é largo, ou seja, confortável. Eu concordo. Seguir a Jesus é abrir mão de si mesmo. A gente não está abrindo mão desse discurso. Jesus diz que se você quer vir após ele, você precisa negar-se dia a dia, tomar a cruz e seguir. E isso num contexto onde Jesus vivia, naquele contexto, tomar a cruz era uma fala horrorosa, porque todo mundo sabia do que era a literalidade de uma morte, de uma pena capital dada pelo Estado romano, onde os piores, as maiores atrocidades, os verdadeiros bandidos eram mortos daquela forma. E era uma morte tão terrível que mesmo que um romano praticasse um crime hediondo, não se daria essa morte a ele por ser um cidadão romano. Era uma morte exclusivamente para estrangeiros que cometessem crimes hediondos. Então, o discurso de Jesus sobre seguir a cruz é um discurso duro. É um discurso duro. Agora, se a gente tem medo de seguir a Jesus, de abrir mão de nós mesmos, a gente ainda não se converteu, não em todas as áreas da nossa vida, pelo menos. Isso não tem a ver com teologia do medo. Isso tem a ver com a teologia da autoabnegação. Isso tem a ver com a teologia do amar ao próximo como a mim mesmo. Isso tem a ver com a teologia do sacrifício pessoal para servir o Senhor Jesus, que é Kyrios, que é Senhor. Aí ele pergunta, então, não? Eu concordo, é confortável. Pois esse era o discurso de Jesus. Então, mas... De novo, fica parecendo compaixão, pancada, compaixão, pancada. Eu não vejo essa frequência, sinceramente, não vejo. Sabe por que as pessoas odeiam Jesus? Olha aí, fiquei curioso. Porque Jesus os confrontava
Existe verdade nessas palavras. Dizia na cara deles quem eles eram. Acontece que dizer na cara do outro aquilo que ele é não é minha tarefa. A minha tarefa é não julgar, não condenar. E eu posso até confrontar. Posso, em amor, com muita sabedoria, tentando me colocar no lugar do outro, porque condenar é uma especialidade da igreja evangélica brasileira, seja ela reformada, pentecostal ou neopentecostal. Dar de dedo, apontar na cara, é uma especialidade da qual a gente deveria se envergonhar na realidade. Dizer a verdade não é fácil. Mais ou menos. Às vezes é complicado mesmo, eu concordo contigo. Machuca as pessoas. Depende muito do jeito que você fala. Muito, muito mesmo. Mas agrada a Deus. Pois é, fica parecendo, gente, que a gente tem que ferir as pessoas para agradar a Deus. É essa a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto. Olha, eu queria dizer que ferir pessoas não agrada a Deus. Ao contrário, a palavra de Cristo é: ai daqueles que fizeram desses pequeninos, dos neófitos, dos fracos na fé, tropeçarem, seja por qualquer coisa, apesar que esse texto que eu estou colocando aqui agora não se aplica necessariamente nesse contexto, mas pode se aplicar sim em determinadas situações. Mas vamos lá, a gente não vai se aprofundar nisso agora. Ele dá a justificativa do porquê que agrada a Deus, pois livra a alma delas do inferno. Repetindo, meu amigo teologista, o que livra a alma do inferno é o sacrifício de Cristo na cruz, é o sangue dele sobre a minha vida. Você pode ser adepto à teologia da expiação, eu particularmente gosto da teologia da expiação, eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Tem uma onda agora interessante, ainda estou tentando entender, que diz que não é bem assim, mas enfim. Mas particularmente eu vejo que o que nos salva é a cruz, é o Cristo na cruz, e não eu falar algo para ela, tá? A não ser que o Espírito Santo use aquilo que eu falei para ela. Mas aí, de novo, não tem a ver com a minha argumentação, tem a ver com a ação do Espírito Santo. Mas continuemos. Quem ama de verdade fala do inferno? Não. E Jesus falou várias e várias vezes nele porque ele os amava na prática. Olha, Jesus falou do inferno sim, mas eu não consigo mesmo ver esse várias e várias vezes. O evangelho, a fala de Jesus não é 50% amor, redenção, arrependimento, salvação, e os outros 50% inferno, consequências, vai queimar, vai morrer, vai para o inferno, etc, etc. Não tem jeito, não adianta teimar, porque não é. Aí eu respondo para o teologista o seguinte: interessante, não é que você está errado em alguns pontos, você está, que eu acho que ele está errado em alguns pontos. De fato, o evangelho nos confronta. De fato, Jesus confrontava. Mas você está preocupado em dizer o quantas vezes, e certamente é porque você sabe a resposta. Por isso você não está preocupado em dizer quantas vezes. Porque se você for honesto comigo e olhar o texto, você vai ver que o quantas vezes ali mostra que Jesus não tinha como pauta principal o inferno e as ameaças. Não tinha. Sabe para quem Jesus dava as palavras mais duras e de confronto? Para a igreja da época. Para quem já está perdido, ameaças soam vazias. Mas trocar o fardo pesado por um leve, isso sim surtia efeito nas multidões que não tinham pastores. Aliás, essa é a palavra dele. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixai sobre mim o seu fardo, e pegai sobre si o meu fardo que é leve. Esse é o discurso de Jesus. Quem nos convence do pecado do juízo é o Espírito Santo. Ele não precisa da minha nem da sua ajuda, mas precisa que eu saia
Não precisa, perdão, gente, não precisa que eu saia distribuindo ameaças. Deus é Deus. E estou falando da proclamação da chegada do reino. Não negamos o inferno e a perdição eterna, mas afirmo que a palavra de Cristo para as multidões é o livramento dos cansados e oprimidos. Então, quase chegando no final aqui da nossa conversa, o teologista responde o seguinte: ok, acho que estou falando só sobre um corte do seu vídeo. Eu gosto dessa sabedoria, isso é legal. Não estou falando da totalidade da sua teologia. O problema é que hoje existem muitos líderes religiosos, pois é, existem muitos, mas quem garante quem é quem, né? Que só querem apresentar um evangelho açucarado, sem compromissos, sem responsabilidades, etc. Eu creio na pregação integral do evangelho da graça, que apresenta um Deus amoroso e compassivo de um lado, mas também mostra um Deus irado e intolerante com o pecado. Ele diz com o pecado do outro, mas eu prefiro falar do pecado no outro. Tá? Há uma oferta amorosa e generosa por parte de Deus, sim, mas há um alerta e um julgamento severo também. Mas sinceramente, volto a dizer que honestamente, assim, falando de intelectualidade, de forma honesta, não tem como a gente dizer que evangelho integral é dar a mesma ênfase, porque a ênfase do amor é muito maior do que a ênfase do juízo. E o juízo está presente na Bíblia, ele é uma realidade. Porque, de fato, Deus odeia o pecado e simplesmente porque o pecado acaba desencadeando em situações de injustiça e de desamor, de desafeto, de descuidado, se é que eu posso criar essas expressões. Mas o pecado em si é o desequilíbrio da balança com o qual o evangelho vem para se propor a corrigir, transformando a gente de dentro para fora. Quando Cristo entra, as ações externas são pautadas por um evangelho que está lá dentro como uma semente de um grão de mostarda, como um pouquinho de fermento biológico que vai levedando toda a massa, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não a partir das ações para o compromisso, mas sempre do compromisso para com as ações. Ao meu ver, o evangelho verdadeiro é aquele que consegue apresentar estes dois lados com equilíbrio e responsabilidade. Eu concordo contigo. Ele até termina aqui com um grande abraço para o teologista, com toda a sinceridade do coração, tá? Eu acho que esse equilíbrio não é assim, ó. Esse equilíbrio é assim, ó. Nesse caso, tá? Por quê? Porque é a ênfase que Jesus dá. Jesus não tem preocupações em relação a alertar as pessoas sobre o inferno, porque a sua mensagem de amor é tão poderosa que ela por si só é capaz de adentrar e transformar a realidade das pessoas. E quando eu digo realidade, eu falo sobre a sua realidade espiritual, a sua realidade social, e aí vai, sua realidade física, financeira, emocional, relacional, porque eu concordo que o evangelho é integral e ele tem que atuar em todas as áreas da vida de um ser humano. Então, estamos juntos com relação a isso. Aí eu respondo para ele, agradeço a leitura, acho ela muito válida, vamos amadurecendo essa conversa, porque ela é rica. Vou dar uma passada no seu canal, inclusive passei. Infelizmente não produz conteúdos, pelo menos até o presente momento eu não tinha visto, pelo menos até o dia em que eu gravei esse episódio aqui, não sei se atualmente tem alguma coisa lá, tá bom? Mas é isso, espero que venha a produzir, porque na produção de conteúdo nós aprendemos, nós amadurecemos. Lucas Flores do Nascimento está perguntando, e se não for por Cristo, como entrar no reino? Não entra. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão
pelo Cristo. Então, adentrar no reino é passar pela porta, pelo caminho que é o próprio Cristo. Como ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão por ele. O Hard 7127 está dizendo aqui, ó, em João 16:8, quando ele, Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu vi esse comentário, eu vibrei, falei, isso, é isso, olha aí que legal, alguém que entendeu. Eu ainda estou no short que fala sobre o fim da teologia do medo, tá? E aí eu vou continuar a leitura do comentário do Hard e olha só o que eu encontro. A principal mensagem do evangelho não é o amor. Oi? Hã? Mas sim a libertação do pecado e a salvação. Amor é mandamento. Sim, amor é mandamento. É tão importante que até é mandamento. Como assim o evangelho? Salvação é o que então? Se não é um ato de amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, a salvação parte do amor. Mas como assim? Tá, continuemos. Evangelismo, com letras maiúsculas, é conduzida pelo Espírito Santo. Concordo. Com o propósito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito. E o juízo de Deus realmente será implacável. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta, parece que vibra, parece que está torcendo. Vem, Deus! Pá! Raios, trovões, queima os injustos pecadores. Parece que tem um lance assim, uma vontade de ver isso acontecer. Ai, ai. E o mundo precisa saber disso. Ah, Hard, olha, vou falar uma coisa para você. Se o mundo precisa saber disso, a gente já caprichou. Pá, nem se preocupe, cara. Porque a igreja evangélica e a igreja católica, nós ambos caprichamos, falamos aos borbotões sobre o juízo, sobre o fogo, sobre os raios, sobre os trovões, sobre a fúria implacável de Deus. Não se preocupe. A gente fez tanto, mas tanto, que o pessoal já até age assim, ó. Ah, vou pro inferno mesmo, então que se lasque, vou continuar aqui e tal, não sei o quê. Porque a teologia do medo não convence. Pelo contrário, ela afasta. Tá? Então, não precisa se preocupar em divulgar a ira, o juízo. A gente já fez isso por séculos a fio. A igreja já queimou gente na fogueira. Ixi, olha, caprichamos, tá? De verdade. Aí eu respondo ao Hard. Tá errado, parceiro. A palavra principal é arrependimento. De fato, o amor é o maior dos mandamentos e o próprio Deus é amor. Evangelismo, para mim, é proselitismo. Não curto nem a expressão. Mas concordo contigo que é o Espírito Santo quem convence do pecado e juízo. O mundo já sabe o que a gente acha da ira de Deus. O mundo sabe de cor e salteado que a gente sempre avisa do inferno e até manda a gente para lá. Isso aí a gente faz direto. Deus não precisa da nossa ajuda para pôr medo na galera, justamente porque quem convence é o Espírito Santo e dificilmente ele usa o medo e sim o amor. Deus pode usar o medo? Pode. Ele é Deus, ele é soberano, ele usa o que ele quiser. Mas acredite, o que Deus gosta de usar é a sua essência, o amor. Isso é um fato. Ainda vamos ler mais alguns comentários aqui do Hard. Estamos nos dias do fim, por isso vemos esses tipos de ensino. Aí, gente, se você gosta desse tipo de ensino, deixa aqui nos comentários, tá? Esse tipo aqui, ó, que você tá vendo de ensino, beleza? Deixa aí nos comentários esse tipo de ensino.
O reino de Deus não está firmado somente em justiça, mas em juízo também. Justiça e juízo são a base do teu trono. Olha que interessante. Veja, não está errado aqui, tá? Essa fala não está errado. De fato, Deus tem como trono na base justiça e juízo. Isso é um fato. Justiça e juízo são a base do teu trono. Agora, preste atenção nessa parte que ele mesmo colocou aqui, tá? Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, ok? E aí ele cita lá, ó, Salmos 89, versículo 14. O Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Precisa pregar toda a palavra e não somente justiça. Isso aqui, na verdade, é um comentário que eu estou lendo de forma anacrônica, que tá? Não cronológica, mas vamos em frente. A resposta para ele: excelente, mas nós não estamos discordando, por mais que para você pareça, e veja, misericórdia e verdade, elas vão adiante do rosto de Deus. Ninguém está dizendo que não há justiça e juízo. Há. Mas estamos dizendo que o que vai adiante é o que aparece primeiro. Gente, os caras usam texto para contestar e o texto ajuda a gente. A gente precisa de honestidade intelectual. A gente precisa de coerência. A gente precisa de inteligência. A gente precisa tirar a raiva que a gente tem das pessoas que não compactuam com a nossa fé. Mesmo porque a ordem de Cristo é amar até os inimigos e orar por eles. A gente precisa parar de odiar as pessoas. Precisamos parar. E aí eu pergunto para ele, e o que você quer dizer com esse tipo de ensino? Irmão, não faça pressuposições, pois quando eu e você fazemos isso, corremos o risco de pecar uns contra os outros. E aí eu mando um abraço. E para fechar o episódio de hoje, gente, que é mais curto, tá? Mas se você chegou até aqui e quer ver esse último comentário, é um comentário de um amigo nosso aí, gente fina pra caramba, amigo pessoal meu, os demais aqui, nem todos eu conheço, mas queria que você dissesse o que você pensa a respeito do que nós acabamos de conversar. Já deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal. Você pode seguir a gente também no Instagram. Vai aparecer aqui agora, ó, o nosso @, onde você pode encontrar a gente lá na outra plataforma também, tá bom? Então, vamos lá. O João Matias, do Natureza Aquática. Para quem não sabe, eu tenho um podcast de aquarismo muito legal. Recomendo você ir lá conhecer o Aquaflow Podcast. E o João é um sócio meu nesse podcast. E ele veio aqui comentar. Obrigado, João. Tá dizendo aqui, ó. Perfeito. Muitas igrejas pregam culpa, medo, como disse no vídeo, ou ganância. Quanto mais dinheiro der à igreja, mais Deus vai te dar. Deus é amor. Assim, seu filho Jesus também é. Acredito que alguns dos sentimentos que devemos ter ao orarmos é gratidão e paz. Um belo pensamento. E aí ele diz mais. Será que com sentimentos de medo, culpa e ganância, ao entrar numa igreja, é possível fazer uma oração? Acredito que não. Eu respondo a ele, é isso mesmo. Medo com Cristo é desnecessário. Né? Eu acho que é isso. Meus queridos, muito obrigado. Fica com a gente aqui. Nós temos episódios sempre nas quartas-feiras. E na quinta, sexta, segunda e terça, nós temos cortes. Também tem vários shorts com pedacinhos pequenos do que a gente faz aqui. E eu espero que você goste, tá bom? Me diz aí o que você achou. Eu sei que o espaço, de repente, a gente pode dar uma garibada nele aqui, uma melhorada no visual, mas estou muito feliz de ter encontrado esse novo espaço. Espero continuar podendo contar com a presença de vocês aqui no nosso podcast. Então, aguardo vocês até o próximo. Valeu!